Boa noite e paz a todos os irmãos e amigos da Brazilian Missionary Church. Estamos aqui mais uma vez na quinta-feira para darmos continuidade a todos os estudos que nós fazemos na quinta-feira. Estamos já há 4 meses fazendo um estudo sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo. E hoje, por causa da questão do coronavírus, nós estamos aqui fazendo online para você, dando prosseguimento a esse estudo. Eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de todos aqueles que estarão assistindo e que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração e produzir em nós o fruto que precisa ser produzido. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Te adoramos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem olhado para cada um de nós. Sabemos do seu amor, do seu propósito, do seu plano para todos nós. E nesta noite, mais uma vez, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Colocamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso intelecto, todo o nosso ser, todo o nosso corpo nas tuas mãos. Agora te pedimos que o Senhor venha ministrar em nós através da tua palavra, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos direciona. Abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa todos aqueles que estarão assistindo, ó Pai, este estudo, que o Senhor possa alcançar o coração de cada pessoa, porque o Senhor é o único que consegue falar aquilo que nós não conseguimos falar. O Senhor é o único que consegue chegar aonde nós não conseguimos chegar. O Senhor é o único que consegue fazer aquilo que ninguém pode e consegue fazer. Abençoa-nos nessa noite mais uma vez, nesse estudo que vamos dar prosseguimento. Que o Senhor nos abençoe de uma forma especial a todos nós, em nome de Jesus. Conforme nós falamos, nós já estamos há 4 meses estudando sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que precedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, de uma forma especial, nós vamos dar prosseguimento, mas eu gostaria de entrar numa parte muito importante. E eu gostaria de ler primeiramente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 5 e os versículos de número 15 e 16. São 2 versículos totalmente próprios para o que nós estamos vivendo hoje. E esses 2 versículos dizem o seguinte: o apóstolo Paulo diz aos Efésios nesse momento, e está dizendo a nós, Deus está falando para nós nesse momento. Portanto, preste atenção nisso aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como uma pessoa que não tem entendimento, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando o tempo da melhor maneira possível, observando o tempo da melhor maneira possível, fazendo o seu melhor, sabendo que os dias são maus e sabendo e entendendo que o tempo não espera, o tempo não para, o tempo continua, o tempo prossegue e nós precisamos remir o tempo, nós precisamos prestar bastante atenção naquilo que tem acontecido, naquilo que está acontecendo e principalmente, como diz aqui, da forma como nós estamos prosseguindo, caminhando e seguindo a nossa vida no dia a dia. Nós temos falado já há 4 meses sobre a volta de Jesus Cristo. Nós temos falado sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, temos falado de terremotos, temos falado de tsunamis, temos falado também de governos, de forma de governo, tudo que tem acontecido no mundo. E hoje, de uma forma muito real e muito específica, que todos nós estamos vivendo no mundo inteiro, a questão da epidemia, que é falada no capítulo 8 de Apocalipse, que viriam epidemias, que viriam pestes e coisas que assolariam todas as nações, todos os povos. E hoje nós estamos experimentando literalmente essa situação, que é a situação e a questão do coronavírus, né? Quando fala-se de epidemia, fala-se de enfermidade. E quando fala-se de enfermidade, isso toca em nós, na nossa saúde. E quando mexe com a nossa saúde, nos limita de forma séria, grave ou simples.
mas toca em nós. E dependendo da epidemia, dependendo daquilo que acontece, nós ficamos totalmente limitados no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa produção, no nosso desempenho, em tudo que nós temos que fazer. Muitas vezes a pessoa, ela fica totalmente limitada, que ela não pode fazer absolutamente nada. Ou ela fica um pouco limitada, mas o caso é que a enfermidade, quando vem no nosso corpo ou na vida de qualquer pessoa, ela vem e traz uma certa limitação. Hoje existem milhares de pessoas que estão em milhares de hospitais que elas não podem sair de lá. E elas talvez não sairão de lá, e dali sairão apenas para serem sepultadas, porque a enfermidade nos limita de alguma forma. E hoje nós estamos com essa questão do coronavírus. Ninguém esperava isso. Nós sabemos de guerras, nós sabemos dos rumores de guerras, nós sabemos dos problemas entre as nações, entre os governos, nós sabemos da questão de economia, de finanças, de trabalho, mas ninguém esperava que isso viesse a acontecer de uma forma tão séria, tão rápida e tão direta, automaticamente no mundo inteiro. Ninguém esperava isso, ninguém pensava nisso, ninguém estava preparado para isso. E nós estamos vivendo hoje, mundialmente falando, um caos sério em praticamente todos os países, em todas as nações, né? Por quê? Porque esse vírus, a bactéria, o vírus, é um organismo, um micro-organismo que ninguém consegue enxergar a olho nu. Só podemos enxergar e conseguimos enxergar através de um super microscópio. Então ele está aí e ninguém vê, ninguém sabe. E às vezes tem milhares deles que estão aí, não é mesmo? E quando isso acontece, isso vem até nós, vem atingir as nossas vidas. Então o que é que isso acontece? O coronavírus mobilizou o mundo todo, parou tudo. Todos os malls estão fechados, restaurantes, cinemas, casas de shows, colégios, conferências, igrejas, aviões, voos, navios, trens, tudo está parado e limitado por causa de uma coisa que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Eu sempre digo que o diabo não precisa de algo grande para ele fazer um desastre. Ele precisa de algo pequenininho. Algo bem pequenininho. Uma coisa que talvez seja insignificante aos nossos olhos, é isso que vai parar a nossa vida, travar a nossa vida. Basta um vírus, basta uma bactéria. Tudo o que era importante para todos nós, no mundo inteiro, de todas as nações, de todas as raças, de todos os níveis sociais, financeiros, políticos, econômicos, de conhecimento, de estudo, todas as pessoas, por causa disso, que têm a sua vida importante, o seu trabalho importante, todo mundo teve que parar. Todo mundo, nós falávamos sempre, eu não tenho tempo para isso, eu não posso ir ao culto porque eu tenho trabalho, eu não posso ir a tal lugar por causa disso. Agora, querendo ou não, gostando ou não, achando bom ou não, concordando ou não, todo mundo teve que parar. Por causa de quê? Por causa de um míssil? Por causa de uma bomba atômica? Não, por causa de uma bactéria. Por causa de uma coisa que nós nem chegamos, mas que vem e para tudo, parou tudo. Tudo que era importante para cada um de nós, para todos nós, agora teve que parar, agora tem que esperar, querendo ou não. Colégios, todas as coisas, todo mundo foi mobilizado. O que é que nós podemos fazer? O que é que você pode fazer? Você que é a pessoa mais inteligente do mundo, você que é a pessoa mais preparada do mundo, você que é a pessoa que tem mais estudos do mundo, o que é que você pode fazer em relação a isso? Nada. O que é que nós podemos fazer? Nada. A única coisa que nós precisamos fazer agora é esperar o que é que vai acontecer. Aguardar o que vai acontecer. Agora, como é que nós esperamos? Se uma pessoa tem fé, se uma pessoa acredita em Deus, ela vai esperar com fé, com confiança
e com uma fortaleza no seu coração. Mas se a pessoa não tem fé, ela entra em desespero. Não é? Já houve casos, já aconteceram casos de suicídios, casos sérios que estão acontecendo e que muitas vezes não são falados, né? E eu quero perguntar, hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, hoje, em tudo que nós estamos enfrentando, em quem ou em que você está confiando? Em quem você está esperando? Em que você está esperando? Em que nós estamos esperando? Nós temos falado durante esses 4 meses sobre os profetas que falam sobre o final dos tempos, sobre Daniel, falamos sobre Apocalipse, o apóstolo João que teve a revelação do Apocalipse do tempo dos últimos dias, tudo que aconteceria nos últimos dias, mas eu quero falar agora sobre um dos profetas menores, que foi o último dos 12 profetas menores, que encerrou no Antigo Testamento o tempo de profecias. Ele viveu no ano 450 a.C. e ele profetizou um século depois de Ageu e de Zacarias, e ele profetizou no tempo de Esdras e de Neemias, e ele, Malaquias, fechou o tempo das profecias do Antigo Testamento. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, né? O tempo profético de Malaquias e suas mensagens, elas foram divididas da seguinte forma. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, o livro de Malaquias, Malaquias tem 4 capítulos. O capítulo de número 1, ele fala, ele exorta o povo por causa da irreverência em relação aos cultos, que é uma das coisas que hoje tem sido presente em muitos lugares onde se dizem estar cultuando a Deus. A irreverência, a total falta de respeito, a total falta de reverência, a total falta de foco realmente, porque as pessoas estão focadas em pessoas. Se não estiver determinada pessoa num culto, ela não vai àquele culto. Então isso é uma irreverência, porque a única pessoa que não pode nunca faltar num culto é Deus, é a presença de Deus. E normalmente o templo está entupido de gente, mas Deus está do lado de fora. Deus não está naquele lugar. Então, Malaquias, no capítulo 1, ele fala, exorta sobre, e ele foi o último profeta do Antigo Testamento, encerrando o tempo das profecias. Ele fala no capítulo 1 sobre a irreverência em relação aos cultos. Quando você vem cultuar a Deus, como é que você vem? Como é que você chega aqui? Você chega aqui e fica no celular, você chega aqui e está aí comendo, você chega aqui e está aí conversando, levanta e sai a hora que você quer. Malaquias já estava falando isso. Ele estava encerrando o período último das profecias no Antigo Testamento. E no capítulo 2, de 1 a 9, ele fala sobre a infidelidade dos sacerdotes. No capítulo 2, de 1 a 9, ele fala da forma como os sacerdotes estavam conduzindo a vida com Deus, a vida de culto, ao cultuar a Deus, e como que eles estavam conduzindo o povo. Quantas aberrações, quantas coisas erradas naquela época e hoje principalmente. No capítulo 2, do versículo 10 ao 17, Malaquias fala sobre a infidelidade conjugal, sobre os casamentos rompidos, sobre o adultério, sobre a traição, e é uma coisa que hoje é presente também, que é o que mais acontece hoje. É muito normal as pessoas traírem, é muito normal as pessoas quebrarem a sua aliança no casamento. No capítulo 3, de 1 a 6, ele fala sobre a vinda do Senhor precedida pelo seu mensageiro. Então ele já começa a preparar o povo para o Novo Testamento, porque a profecia é uma palavra que foi dada para aquilo que viria a acontecer e que aconteceria. Então ele fala sobre o anjo do Senhor virá para preceder e para preparar o caminho do Senhor. E quando nós olhamos para o capítulo de número 3, do versículo 7 ao 18, ele fala sobre a questão do roubo e da infidelidade do povo em relação aos dízimos e às ofertas. É o que mais acontece hoje também. É o que mais acontece hoje, infelizmente. E o capítulo 4
ele fala sobre o sol da justiça e o seu precursor. Então, ele mostra o que estava acontecendo naquela época, mas que também seria sombra daquilo que aconteceria hoje e o que tem acontecido hoje. Mas eu quero me deter hoje, nesse livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, pensando exatamente nos nossos dias, naquilo que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. No capítulo 3, do versículo 13 a 18, ele diz o seguinte, Malaquias, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Um momento, deixa eu achar aqui o texto para poder ler para vocês. Malaquias, capítulo 3, prestem atenção nesses versículos, do versículo 13 ao versículo de número 18. Ele fala assim, falando para o povo de Deus, falando para o povo de Israel, falando para o povo que estava cultuando a Deus. Prestem atenção e observe se você nunca viu isso acontecer aqui nos nossos dias. Ele fala assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Nunca houve, meus irmãos, tanta estupidez e tanta arrogância em falar com Deus, em dirigir-se a Deus, como nos dias de hoje. As pessoas se dirigem a Deus como se Deus fosse o servo, como se nós fôssemos Deus e nós dessemos ordem a Deus. E Deus está falando aqui, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, prestem atenção nisso aqui, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar contritos diante do Senhor dos Exércitos? Muitas pessoas dizem isso. Do que me aproveita eu seguir a Deus, vir ao culto, assistir ao culto, orar, ler a Bíblia? Que diferença isso está acontecendo? O que diferença isso faz? Aí ele continua dizendo aqui, ora, pois, nós reputamos por felizes, ou seja, nós achamos que são felizes aqueles que são soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Muitos dizem, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço tal pessoa que não serve a Deus, que blasfema contra Deus, que não gosta de igreja, que não quer saber das coisas de Deus, e no entanto ele está prosperando. Ele tem coisas, ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom, ele tem tantas coisas, mas ele esquece de que a palavra de Deus nos mostra no capítulo 4 de Mateus, quando o diabo, tentando Jesus, mostrou para Jesus o mundo e os prazeres do mundo e todas as coisas do mundo e falou, eu te dou tudo isso aí se prostrado você me adorar. Então muitas pessoas têm tudo, blasfemam contra Deus, mas só que elas não sabem que é o inimigo que está dando a elas. E Jesus falou, e a palavra de Deus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então isso está acontecendo, e aqui o profeta Malaquias está dizendo, no versículo 16 ele fala, então os que temiam ao Senhor, preste atenção à diferença agora, que agora vai falar de um outro povo que confia em Deus e que crê em Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia para aquilo tudo que eles falavam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então Deus está observando aquele que blasfema, aquele que reclama, aquele que conversa fiado demais, que tem uma boca muito grande, que fala muito, e
Deus está observando aquele que o teme, aquele que o ama, aquele que o serve, aquele que está fazendo conforme diz a palavra do Senhor, mesmo em meio a tantas lutas e tribulações, mesmo em meio a tantas dificuldades. E aqui no versículo 17 fala assim, aí Deus fala sobre aqueles que o temem, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei. Nesses dias de lutas, de problemas, de confusão, de perturbação, de tanto caos, aquele que não teme ao Senhor entra em pânico, mas aquele que teme ao Senhor, Deus cuidará dele de uma forma diferente, de uma forma especial. Aqui fala assim, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o ama. Olha, não sabemos o que Deus fará, o que Ele pretende fazer, mas uma coisa nós temos certeza, que se nós o amamos, se nós o tememos, se nós o servimos, Ele terá um cuidado diferente para conosco, Ele cuidará de nós. E o versículo 18 encerra dizendo assim, preste atenção, então vereis mais uma vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quando nós conversamos com os crentes, quando nós conversamos com aqueles que professam crer em Deus e dizem que acreditam em Deus, nós percebemos a diferença em quem realmente teme ao Senhor e não teme, em quem serve ao Senhor ou não serve ao Senhor. Tudo depende do nosso estado de espírito. Tudo depende da forma como nós conduzimos a nossa vida. Tudo depende da forma como nós conhecemos, cremos e servimos a Deus. Não adianta você ter conhecimento da palavra se você vive uma vida dupla, errada, de qualquer jeito, e quando chega uma luta, um problema, uma dificuldade, ao invés de você estar em paz e confiar no Senhor, você começa a falar um monte de coisas que desagrada a Deus e que ferem a santidade e o coração de Deus. E aqui está falando assim, que Deus vai cuidar daqueles que são seus. Olha o versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Olha que coisa interessante, é que lá no livro do profeta Daniel, quando ele fala dos últimos tempos, quando ele fala do que aconteceria nos últimos dias, Daniel no capítulo 12, olha, nós vimos que Malaquias fala, Deus falando, eu vou poupar aquele que me ama, eu vou poupar aquele que me teme, eu vou poupar aquele que me serve. E no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, está escrito assim no versículo de número 1. Nós temos vontade de ler muitas coisas, mas o tempo não dá e nós temos já estudado sobre isso já há muito tempo. Mas no capítulo 12 de Daniel, no versículo de número 1, falando sobre o final dos tempos, sobre o que aconteceria, todas as coisas que aconteceriam no final dos tempos, dá vontade de ler tantas coisas aqui, eu estou vendo e vendo outras coisas, mas eu vou ler apenas capítulo 12, versículo 1, que diz assim, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Tem um tratamento especial,
Tem um cuidado especial. E ele está falando assim: haverá um tempo de angústia como nunca houve sobre a terra. Nós ainda não estamos nesse tempo de angústia, mas estamos vendo coisas que a terra nunca viu antes. Nunca vimos Veneza vazia, parada, sem ninguém nas ruas. Nunca vimos a Espanha parada, sem ninguém nas ruas. Nunca vimos Portugal parado, sem ninguém nas ruas. Nunca tínhamos visto nesses 32 anos que já estamos praticamente aqui nos Estados Unidos, nunca vimos a Times Square vazia, as ruas vazias, os metrôs vazios, tudo vazio, os shoppings fechados, tudo fechado, tudo parado, e o povo com medo, em pânico, cada um com medo. Nunca vimos, mas tem uma promessa para aquele que crê e para aquele que confia. Miguel, o defensor do teu povo, livrará todo aquele que o seu nome estiver escrito no livro. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro. E o seu? E você? Você tem certeza disso? A sua vida tem mostrado que você teme e ama e confia no Senhor? Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, João escreve assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, mas nós não. Nós somos de Deus. O mundo pode ser coberto de coisas malignas, mas nós não, porque nós somos de Deus. Nós podemos sofrer muitas coisas, passar por muitas situações, mas tem um tratamento diferente para conosco. Tudo depende do nosso estado de espírito, como estamos com Deus e em relação à pessoa de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos que na Bíblia existem mais de 6.000 promessas. Mas essas promessas são para aqueles que creem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer. Então, existem mais de 6.000 promessas para quem crer. Para quem crer. Por isso que nós falamos que para cada promessa existe uma condição. Qual é a condição? Você crer e estar com a sua vida na presença de Deus. Então você vai alcançar a promessa. E existem também princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. O mundo hoje está procurando viver sem princípios, na bagunça, na desordem, fazendo o que querem. Mas quando nós saímos dos princípios, nós perdemos o equilíbrio. E perdendo o equilíbrio, nós destruímos a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos de nós. A Bíblia contém promessas para quem crê e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Como temos levado a nossa vida? Interessante que quando nós lemos no capítulo 25 de Mateus, do versículo de 1 a 13, Jesus fala da parábola das 10 virgens. As 10 virgens. Que muitos dizem que não, mas elas representam a igreja, que é o noivo é Cristo, e o noivo está vindo para buscar a igreja. Mas aqui está falando sobre 10 virgens. Nesse capítulo, depois você lê na sua casa, Mateus 25, de 1 a 13. E dessas 10 virgens, 5, ele diz que eram prudentes. E 5 imprudentes, ou seja, 50%, a metade era prudente e a outra metade imprudente. De qual metade você faz parte? Das que são prudentes ou das que são imprudentes? E nesse texto fala que as prudentes, elas estavam preparadas e elas tinham azeite na sua lâmpada. A lâmpada é a luz de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, e o azeite é o Espírito Santo de Deus. Então, das 10, somente 5 eram prudentes, somente 5 tinham o azeite, o Espírito Santo, somente 5 tinham a sua luz brilhando. Por isso, essas 5 tinham paz e confiança.
Mas as outras 5 eram imprudentes, estavam despreparadas, sem azeite. E esse tipo de crente que está despreparado, sem azeite, qualquer coisa que acontece, eles entram em pânicos, porque dentro deles não existe a luz, não existe a paz, não existe a confiança, não existe a certeza de que Deus cuida daqueles que são seus. Então eles vivem na perplexidade, sem saber o que vai acontecer. E agora o que vai ser? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que nós estamos sendo preparados para sermos levados pelo Senhor, encontrar com Ele nos ares, e Ele tem um novo lugar preparado para nós. Então nós não temos pânico. Nós não temos pânico. Nesse capítulo de Mateus, versículo 25, versículo 13, ele encerra falando sobre as 10 virgens, dizendo assim: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A palavra de Deus fala o tempo todo assim: observe os sinais. Observe os sinais. Porque sinal é aviso. O sinal está te falando alguma coisa. Ele está te dizendo alguma coisa. E às vezes o sinal está na nossa cara e nós estamos ignorando. As coisas estão na nossa frente e nós estamos ignorando. Todo mundo estava ignorando até agora. Mas agora um vírus parou todo mundo. Sem querer, sem gostar, sem acreditar, sem nada, todo mundo teve que parar. E Jesus está dizendo: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Só que nós estamos sendo avisados através dos sinais. Capítulo 24 de Mateus, Jesus falou sobre os sinais. E a epidemia é um dos sinais. Só que não é mais epidemia, é pandemia. Agora é no mundo inteiro. Malaquias 3,18 fala: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 22, o último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, nos versículos de número 11 e 12, está escrito assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Ou seja, você quer continuar na sua vida do jeito que você quer? Continua, a vida é sua. Você é dono do seu nariz. Continua. Aí ele conclui dizendo assim: o justo, porém, continue na prática da justiça. E o que é santo, continue a santificar-se. Então, cada um continue do jeito que quiser. A vida é sua. A vida é sua. Só que o nosso futuro será determinado por aquilo que nós cremos e fazemos. Então, isso é o destino que eu criei, que eu fiz para mim, que eu escolhi. Não é Deus que escolheu para mim, não. Que eu escolho. Eu escolho amar ou servir e crer em Deus ou não. Só que eu vou colher o fruto da minha escolha. O meu futuro é determinado por aquilo que eu resolvo crer, acreditar e aplicar na minha vida. E então, o versículo de número 12 fala assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, a recompensa para dar a cada um, para retribuir a cada um, segundo aquilo que cada um tem feito. Nós vamos prestar contas. Vamos prestar contas, não é mesmo? O mundo hoje está nessa luta, nessa grande confusão. Todo mundo está debaixo dessa luta. Todo mundo vai sofrer as consequências de tudo. Todo mundo. Por isso, lá em Isaías 55, versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então, enquanto você tem tempo,
Enquanto você tem oportunidade, busque o Senhor. Enquanto Ele pode ser achado e encontrado, busque. Porque vai chegar uma hora que quando muitos forem buscar, Ele já não estará mais aqui e já não mais ouvirá. E eu vou encerrar lendo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, uma exortação que é feita ao povo de Deus. No capítulo 3, do versículo 7 ao 13, fala assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, na minha justiça, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver que em qualquer um de vós tenha um perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa palavra de hoje é uma palavra de exortação. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Eu quero fazer uma oração agora e pedir a Deus por todos nós e por você, que precisa tomar uma decisão também diante de Deus. Se você quiser, feche seus olhos, se não, fique como você quiser. Mas eu vou orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos por esse dia. Te glorificamos por tudo que está acontecendo, porque nós sabemos que, ainda que as coisas fujam ao nosso controle, elas jamais fugirão do teu controle, porque o Senhor é soberano e a sua vontade é perfeita. E o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as pessoas. Neste momento, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. A vida daqueles que te amam, te servem, que te conhecem, que são sinceros com o Senhor. E te pedimos misericórdia para aqueles que ainda têm tempo de se arrepender, de buscar a tua presença e que possam ser alcançados pela tua mão. Porque nós sabemos que em meio a todo esse turbilhão, nós vamos experimentar uma coisa: a tua boa mão em favor de nós, de cada um de nós. E nós veremos o sinal do teu favor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa cada um de nós e nos livra de sermos enganados, de cairmos em tentação e de não estarmos na tua presença. Nós te suplicamos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.